Olá pessoal, boa tarde. Aguardar algumas pessoas entrarem na sala para a gente começar o nosso bate-papo sobre autismo, diagnóstico, avaliação e orientações. Vamos falar um pouquinho sobre algumas avaliações importantes, desde a triagem para se observar sinais do autismo, até outras avaliações acerca de competências, de habilidades funcionais, né, nesse sentido aí do autismo. Então vamos começar dizendo que o autismo hoje é cada vez mais estudado por profissionais da educação, da saúde, da ação social, né, e por qualquer profissional que hoje trabalhe diretamente com pessoas. Então é nessa linha de conversa que a gente vai falar sobre esse assunto que ainda é tão intrigante para muitos de nós. Eu sou o professor... Não está ouvindo? Deixa eu tirar aqui então o fone de ouvido. Melhorou sim, sem o fone de ouvido. Deu certo, Glaucio? Tá ouvindo direitinho? Som e imagem, ok? Me dá um retorno de som e imagem. Som e imagem, ok? Ok. Bom, eu sou o professor Wilson Cândido, sou terapeuta ocupacional, sou professor universitário, sou diretor e coordenador da Mais Estímulos, Centro de Estudo, Formação e Consultoria. Sou coordenador do Polo de Pós-Graduação no Colégio Pia Marta Montese. O som tá ok, gente? Por favor, dá um retorno aí. Som e imagem, ok? Estão dizendo que é melhor com fone. Vamos lá com fone de novo. Melhorou sim, com fone? O som tá melhor? Como é que está o som e a imagem, por favor? Ok, pronto. Bom, coordeno um polo de pós-graduação pela Faculdade do Maciço Baturité, no Colégio Pia Marta Montese, onde a gente hoje funciona com 26 turmas de pós-graduação, além de alguns cursos de formação, sempre nessa área da avaliação, diagnóstico e dos transtornos que hoje compõem o universo de atendimento clínico e institucional. Sou autor desse livro, Autismo Azul e de Todas as Cores, onde a gente conversa sobre o autismo de uma forma clara, explicativa, para que chegue à boa compreensão de qualquer profissional que trabalha com atendimento, para qualquer familiar que tem na sua composição de grupo familiar uma pessoa com autismo e assim entenda melhor como eles funcionam. Tem um capítulo nesse livro, a educação especial e a educação inclusiva, onde eu falo sobre o autismo e a inclusão escolar. Bom, quando a gente fala do autismo, é interessante que a gente comece a nossa live falando um pouquinho e de forma breve sobre desenvolvimento infantil, né? Que aí a gente traz como principais contribuições teóricas dentro desse contexto do desenvolvimento infantil, Piaget, que falava sobre a questão maturacional, sobre as etapas de desenvolvimento importante, né, para que a criança tinha desde o período sensório-motor até períodos mais avançados, sempre entendendo que uma etapa era o preparo para a etapa seguinte. A gente traz como contribuição teórica no desenvolvimento infantil as contribuições de Vygotsky, quando fala sobre mediação, sobre a importância de estar junto, sobre a importância do outro que auxilia aquele com alguma dificuldade. E ele falava dessa zona de desenvolvimento proximal que unia o saber real até chegar ao saber ideal ou potencial. A gente traz como contribuição teórica para o desenvolvimento infantil as pesquisas e os relatos de Vallon, quando traz a afetividade como elemento necessário, e em se tratando do autismo, a gente já entendeu que se eu pegar Piaget, eu vou entender que há prejuízos de ordem neurológica e maturacional. Se eu pegar a teoria socio-interacionista de Vygotsky, eu vou entender que no autismo faz cada vez mais necessário a importância da mediação e do estar junto no contexto de inclusão para que as dificuldades sejam minimizadas. Se eu tomar as experiências de Vallon no sentido de desenvolvimento infantil, eu vou dizer que essa afetividade está em prejuízo, por prejuízos de amígdala, por prejuízos de neurônios espelhos.
e por essa dificuldade sensorial que é tão recorrente na pessoa com autismo. E uma outra contribuição teórica é Freud, quando fala da sua teoria psicossexual, também retratando fases importantes da infância. Então, se eu tomar Piaget enquanto referência desse contexto do desenvolvimento infantil, vamos dizer que ele fala da criança de 0 a 2 anos no estágio sensório-motor, quando ela entende o mundo através das sensações e das ações. E em se tratando do autismo, já percebemos que 90% tem dificuldades com essas questões de ordem sensorial, desde o processo da mama até outras questões no convívio social. Ainda sobre Piaget, dos 2 aos 7 anos, ele fala sobre a fase pré-operatória, onde a criança entende o mundo através da linguagem, né, e das imagens mentais. E aí, de novo, a gente entende que isso pode estar em prejuízo na pessoa com autismo. Dos 7 aos 11 anos, Piaget fala sobre o estágio operacional concreto, onde a pessoa entende o mundo através do pensamento lógico e concreto. Autistas são muito mais concretos e podem ter dificuldades em sair dessa fase concreta para questões mais abstratas. E dos 11 anos a seguir, ele fala sobre a operação formal, onde o adolescente entende o mundo através do pensamento hipotético e raciocínio científico. Se pegarmos Piaget enquanto funcionamento cerebral que está em prejuízo no autista, a gente vai ver quantas dificuldades tem em todas essas fases. Daí a importância cada vez maior de se buscar por essa estimulação precoce, o quanto antes, seja no contexto clínico institucional, seja no contexto familiar, da forma que a família pode melhor estimular. Tomando ainda os relatos de Henri Vallon, a gente fala do impulso emocional por volta de 1 ano, do estágio sensório-motor projetivo entre 1 e 3 anos, personalista de 3 a 6 anos, categorial de 6 a 11 anos, e na adolescência, que é a fase aí onde algumas questões são bem mais críticas, né, para todas as famílias, e em se tratando da pessoa com autismo também, a gente tem aí algumas dificuldades recorrentes. Nas questões ligadas à teoria psicossexual de Freud, ele fala sobre o nascimento até 1 ano, onde a criança tem mais prazer nessa zona erógena, que é a boca, e aí a gente vai ter autistas com dificuldades em sugar, ou em um bom exercício da sucção, que já traz dificuldades de fala, já faz-se o entendimento sobre questões sensoriais prejudicadas. De 1 a 3 anos, Freud falava sobre a zona erógena, está ligada ao intestino e ao controle da bexiga, que é outra questão interessante. E dos 3 aos 6 anos, ligado à genitália, e a gente vai ter aí famílias com dificuldades em lidar com essas manifestações da sexualidade, né, que seus filhos vão apresentar em algum momento, qualquer um deles, e isso ainda é um grande exercício e um grande tabu para a família. E na puberdade, né, a partir dos 6 anos até a puberdade, essa zona erógena ela muda, né, ela vai surgindo como sentimentos sexuais, né, apesar de que ainda está muito inativo nesse sentido. Bom, só pincelei aí rapidamente alguns teóricos para a gente entender que tudo que a gente fala hoje sobre desenvolvimento infantil, sobre autismo, sobre qualquer outra condição de diagnóstico, a gente está falando aí de contributos que a gente teve ao longo das nossas experiências acadêmicas e continua até hoje. Continuamos até hoje a buscar por essas informações para entendermos melhor como as crianças funcionam. Quando a criança sai desse processo natural, defendido por esses teóricos enquanto processo linear de desenvolvimento infantil, é onde entra as investigações por parte do professor, que é uma questão interessante porque ele precisa conhecer o autismo ou qualquer outra condição diagnóstica para elencar situações que podem apontar para essa ou aquela condição diagnóstica. Quando eu falo de autismo, eu falo de um sujeito que tem inteligência, mas que tem prejuízo de cognição. Tá? Esse prejuízo de cognição está ligado ao funcionamento cerebral em prejuízos que não é perceptível ao se fazer um exame qualquer, mas que você sabe, a partir de relatos de pesquisas científicas, que essas trocas neurais de informações vão estar prejudicadas. Daí as respostas que a gente dá enquanto autista ao mundo, seja ela uma resposta linguística, motora ou comportamental, ela também se dá de forma alterada a partir da recepção dos estímulos e de como esse estímulo recebido ele é processado para que eu dê uma resposta coerente a ele. Tá? Então, nesse sentido aí, a gente tem uma desintegração das vias sensoriais. No sentido de que a forma como está recebendo esses estímulos, captando, interpretando e dando significado, acontece aí de forma alterada.
Mas como eu posso saber se essa criança tem alguma dificuldade? O que eu devo observar? Qual é o primeiro elemento que se observa quando se pensa em autismo? Hoje a gente fala muito da questão da linguagem funcional ou da comunicação social, que é essa capacidade que nós temos de falar, de comunicar e de interagir. Se não acontece uma comunicação, seja pela fala, que é verbal, seja por outras ações não verbais, não irá acontecer o processo de interação social. Por isso que hoje, fala, comunicação e interação social transformou-se em um elemento só, que chamamos de comunicação social, que o CID-11 traz como linguagem funcional. O que é essa linguagem funcional? É a nossa capacidade de nos colocarmos frente a alguém em qualquer situação e fazer troca com esse alguém daquilo que eu desejo, do que eu quero. Quando o outro me entende e eu entendo esse outro, está acontecendo a comunicação. Se está acontecendo a comunicação, estamos entrando num processo de trocas relacionais que chamamos de interação social. Esse talvez seja a maior preocupação ou o maior elemento em prejuízo na pessoa com autismo. É a grande queixa familiar para se buscar uma avaliação fonoaudiológica para que esse contexto da fala, da linguagem, né, ou do processo de comunicação em si, ele seja de fato estimulado. E desde meses até 6, 7 anos de idade já é para a criança ter um repertório significativo de palavras, de vocabulário, para que aconteçam as possíveis trocas que gera a comunicação e a interação social. Muitos autistas têm dificuldades muito acentuadas nesse quesito, né? Outros podem falar fluentemente, mas o processo de comunicação em si e a interação social ainda estão prejudicados. Por mais sutil que seja o prejuízo, se a gente for observar bem, todo autista tem, de alguma forma, essa comunicação social prejudicada. Mesmo aquele considerado leve, sem grande prejuízo na sua apresentação sintomática, ele tem esse prejuízo na comunicação social, por mais sutil que seja. Só sabe quem convive diariamente com essa criança. Mas como eu devo monitorar, observar esse desenvolvimento da criança, que é tão importante para que a gente perceba se existe ou não algum tipo de prejuízo que aponte para esse ou aquele diagnóstico? Quem deve fazer essa observação acerca desse desenvolvimento da criança? Pessoas próximas da criança, pai, mãe, a pessoa que cuida, os avós, né, os familiares em geral que observam e os cuidadores e profissionais que estão lá na creche pré-escola é quem melhor irão detectar algumas dificuldades, né, que porventura estejam acontecendo. Não para diagnosticar, mas para chamar a atenção, para assim acontecer o processo de estimulação. O que deve ser feito nesse monitoramento? Acompanhar, observar os marcos de desenvolvimento, o que é esperado para aquela idade, o que é esperado que aquela criança faça em uma faixa etária X e que ainda não fez. Lembrando que vamos ouvir alguns relatos que toda criança tem um tempo, tem um ritmo, isso é verdade. A gente não pode achar que uma criança com 3, 4 anos, que ainda não consegue dizer uma palavra, esteja dentro de um ritmo próprio. Por mais que não seja uma condição diagnóstica, existe uma dificuldade que precisa ser observada para que a estimulação aconteça. Tá? Quando deve ser feito esse monitoramento? Principalmente observando a criança do nascimento até os 5, 6 anos de idade. É o período em que a gente chama na neurociência de janelas de oportunidade. Se a gente identifica muito cedo, no caso do autismo, mais cedo ainda, até 2 anos e meio, 3 anos, quanto mais cedo o processo de estimulação acontece, mais chances de evolução a criança tem por não perder essas janelas de oportunidade. Mas por que eu devo estar monitorando, acompanhando e observando? Eu tenho que estar buscando, caçando alguma dificuldade? Não. Eu tenho que estar atento para acompanhar o bom desenvolvimento da criança e assim estimular, para fornecer informações sobre essa criança para o médico, para o professor, para o profissional que vai atender em algum momento, para a própria escola e especialmente para a família, que muitas vezes não percebe ou não quer perceber, porque não é fácil você admitir uma dificuldade presente no seu contexto familiar, né? De posse disso, também é importante observar que o aprender, que é um movimento natural da criança em cada fase, pode estar em prejuízo. E aprender não é só ler e escrever. Aprender é comunicar, é interagir,
é alimentar-se, é ir e vir funcionalmente, é aprender a ler e a escrever também, mas existe um conjunto aí de habilidades adaptativas que devem ser monitoradas, observadas nesse processo inicial, né? E isso faz com que a intervenção aconteça precocemente se o processo de encaminhamento também acontecer precocemente. Como deve ser feito essa observação, esse monitoramento? Através de um checklist, de uma observação. Se você suspeitar do autismo, tem uma escala interessantíssima, que é o MChat ou MChat, que você pode ir marcando os pontinhos para observar se ali existem dificuldades, tá? Então, é por meio do checklist, de um roteirozinho que você faz dentro do desenvolvimento infantil, para assim se verificar se essa criança está alcançando o que se espera enquanto desenvolvimento, dentro da sua faixa etária. Se não, o processo cada vez mais preocupante aí por parte do professor deve acontecer, que é a estimulação ou a busca por ferramentas importantes que gere possibilidades de conquistas. É interessante, dentro desse monitoramento, se observar esse ponto inicial que a gente falou da fala e da linguagem infantil. Por exemplo, de 0 a 3 anos, aliás, de 0 a 3 meses, o bebê já presta atenção aos sons, ele se acalma com a voz da mãe, ele chora e grita querendo alguma coisa, né? E emite alguns sons já na tentativa de comunicar, mesmo ainda não tendo essa capacidade para comunicação. Entre 3 e 6 meses, ele faz sons como se estivesse conversando, imita sua voz, dá gargalhada, inclusive interagindo com as pessoas. No caso do autismo, tudo isso pode estar naturalmente prejudicado ou pode ir prejudicando-se ao longo do processo pelo prejuízo das podas neurais. Entre 7 e 12 meses, começa a falar as primeiras palavras. Entende o não, porque já é trabalhado com ele sobre isso. Entende o tchau, mesmo que ainda sem grande significado, e outras palavras comuns. Entre 12 e 18 meses, começa a combinar a frase com 2 palavras. Identifica parte do corpo, pessoas, brinquedos, aponta o que quer. Isso é comunicação, tá? Esse apontar já é uma tentativa de comunicação. De 18 a 24 meses, fala frases com suas próprias palavras, tem vocabulário de pelo menos 20 palavras. Entre 2 e 3 anos, começa a formar frases com 2 a 3 palavras, frases mais longas. Olha a evolução que vai tendo nesse contexto de linguagem, até que chega aos 4 anos de idade com um bom repertório de palavras, né? Ele pode ter dificuldade em produzir alguns sons, como os do R, do LH, ou alguns encontros consonantais, mas já tem uma riqueza vocabular maior. Mas a pessoa com autismo vai estar com isso em prejuízo. Ou vinha evoluindo de repente regrediu, ou nunca conseguiu atingir esse marco esperado. Já é um sinal para se chamar a atenção, para que a família fique atenta, estimule, mas busque por uma avaliação mais pontual dentro da idade que é necessária. E aí, dentro desse contexto, a gente fala de triagens, né? Quando a gente fala de triagem, a gente fala de qualquer observação que é feita pelo médico, pelo professor, por outros profissionais de outras áreas, que é para se observar algumas questões importantes, não para diagnosticar, mas para se verificar se a criança alcançou esses marcos de desenvolvimento, se ela está com possível atraso, e como orientar a família para que esses atrasos possam ser suprimidos enquanto estimulação dentro do contexto familiar. Muitas vezes, esse prejuízo está ligado à falta de estimulação, ou a um estímulo que é muito recorrente e não é diversificado. Então, aos 9, 18 e 30 meses de vida, já é para a criança estar apresentando alguns marcos interessantes, tá? Já é para se observar algumas questões e a triagem deve ser feita nesse período. No caso do autismo, a partir dos 18 meses até os 2 anos, já é para se ter a preocupação aí se todos esses sinais do autismo estiverem em maior evidência. Então não tem por que esperar se você tem sinais do autismo acontecendo desde muito cedo. As triagens elas são feitas para se descobrir se a criança necessita naquele momento de alguma estimulação extra, de alguma orientação familiar para essa estimulação, para se identificar, né, se as avaliações adicionais são necessárias, se é necessária uma avaliação fonoaudiológica, uma avaliação terapêutica ocupacional, fisioterápica, né, avaliações de áreas pontuais, independente da idade que a criança apresenta. Então, todo esse processo de triagem ele é feito para se observar questões simples para que os encaminhamentos sejam de fato mais funcionais e as ações sejam efetivas, né? Bom, as triagens são feitas como ferramentas de
de triagem validadas, aí tem os questionários que alguns médicos utilizam, desde 2015 o pediatra já utiliza o MCHAT como uma escala para a identificação de alguns sinais de transtorno, dentre eles o autismo. E a triagem é um momento rápido, é breve, dura em torno de 30 minutos, né, que é só para se observar aquelas questões primeiras. Isso acontece muito nos postos de saúde, em hospitais, em locais onde a criança habitualmente faz essa visita semestral para acompanhar como está acontecendo o seu desenvolvimento infantil. As triagens devem ser seguidas de uma avaliação mais abrangente, uma avaliação mais formal, né, para se assim necessitar confirmar ou não aqueles sinais que foram percebidos na triagem. Lembrando que a triagem não define a dificuldade, ela apenas levanta uma bandeirinha ali para se ficar atento e encaminhar para uma avaliação mais aprofundada. E lembrando sempre, na terapia ocupacional, na fonoaudiologia, na psicologia, na pedagogia, na neuropsicopedagogia, na psicopedagogia, na psicomotricidade, essa primeira avaliação, depois da triagem, ela não pode ser uma avaliação que vá se concluir em um único momento. Ela vai acontecendo ao longo das sessões, porque toda avaliação ela é contínua e processual. A criança muitas vezes chega para você naquele momento fechada, inibida, e ela precisa se sentir mais à vontade para começar a se soltar, é quando você melhor percebe outras questões que naqueles momentos iniciais não foram percebidas, tá? Então esse é o momento inicial, é só observar muitas questões importantes. Mas aí o assunto não é autismo? Sim. O que é então autismo? Nesse contexto a gente abordou sobre os marcos importantes do desenvolvimento infantil, a importância da triagem para o encaminhamento. Mas quem vai avaliar precisa saber o que é autismo. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta hoje, segundo o DSM-5, dois domínios importantes: comunicação social e comportamentos, atividades ou interesses que se apresentam com um padrão restrito, repetitivo e estereotipado. Então, se eu tiver só uma questão dessas isoladas, não estou falando de autismo. Os dois domínios importantes que afetam essas diversas áreas de desenvolvimento da criança devem ser observados, né, com muita atenção para não se fechar um diagnóstico de autismo com muita rapidez, de forma até precoce, podendo se confundir aí com outras questões. Os sinais para o autismo começam a ficar mais evidentes por volta dos 18 aos 24 meses. Contanto que até 2 anos e meio, 3 anos, se a criança tiver autismo, já tem todos os sinais apresentados ali. Aquele que é estimulado mais cedo tem menos dificuldades ao longo desse processo, porque vão tornando-se mais funcionais. O DSM-5 ele defende o autismo como nível 1, 2 e 3, leve, moderado e severo, que precisa de apoio, apoio substancial e apoio muito substancial. O autismo hoje afeta uma em cada 45 ou 36 crianças em todo o mundo. Essa é uma referência mundial. Tá? A gente toma essa mesma referência para o Brasil, apesar de que nós não temos ainda no censo brasileiro a estatística real acerca do autismo. Só em 2019 é que se aprovou a lei onde o autismo entra oficialmente no censo, mas ainda não temos um dado real. Sabemos que 1% da população mundial tem autismo. Isso representa 80 milhões de pessoas no mundo. Então, se tomarmos como referência 1%, nós temos em média 2 milhões de brasileiros com autismo. E como esse diagnóstico acontece? Tem exames para ele? Não. O diagnóstico do autismo ele é totalmente clínico, ele é observacional. Não existem exames que identifiquem o autismo. Os exames solicitados, como o BERA, que é o exame audiométrico, né, auditivo, o eletro, é para se descartar outras condições diagnósticas antes de pensar no autismo. Não é para achar o autismo, tá? Então, mas não existe exame, mas existem ferramentas que a gente pode utilizar como a importante avaliação para esse processo, tá? Quais são os prognósticos do autismo nesse sentido? A gente não pode prever, não pode ser previsto nenhum prognóstico, positivo ou negativo. O prognóstico é a evolução desse quadro. O que a gente sabe é que quanto mais cedo se estimular, melhor prognóstico a criança terá, melhor vida funcional ela vai desenvolver, porque estamos aproveitando o momento de janelas de oportunidade que acontecem aí até os 7 anos de idade e que é um tempo importantíssimo para que a estimulação aconteça. Não há cura para o autismo, não é doença, portanto não há cura. Os sinais vão diminuindo, alguns desaparecem até
conforme a evolução, a estimulação que a criança recebe, o desenvolvimento dela amplo em todas as possibilidades. Desde que assim a gente, enquanto família e profissional, oportunize situações que gerem possibilidades de evolução. Autistas com atrasos significativos na linguagem e com deficiência intelectual associada têm maior prejuízo de comunicação social. E a gente sabe que pelo menos 75% dos autistas têm algum prejuízo de ordem intelectual. 90% dos autistas têm dificuldades voltadas às questões sensoriais, né? Fora 44% que tem o TDAH associado, 34% pode ter crise convulsiva associada, 60% a 80% podem ter seletividade alimentar, que é uma questão sensorial, 10% tem desconforto gastrointestinal. Essas são as possíveis comorbidades, dentre tantas outras. Mas como identificar o autismo? Quais são os sinais para o autismo? Porque eu vejo o autismo hoje em todo lugar. Cuidado. Quando eu falo de comunicação social, eu estou falando de dificuldade de utilizar-se de qualquer elemento de comunicação para interação. Então, gera aí uma criança com dificuldade na interação com as pessoas, dificuldade em iniciar ou manter uma conversa, dificuldade na comunicação verbal e na comunicação não verbal, ou nas duas ou em uma das duas, dificuldades em demonstrar interesses, em expressar suas emoções, em compreender as emoções dos outros, dificuldade em fazer contato visual. E vamos entender que contato visual não é referência para você classificar autismo. Mas sabemos que no autismo existe uma dificuldade nesse olho no olho, que já é um prejuízo aí para se compreender a comunicação não verbal, por exemplo. Dificuldades em fazer amizades, dificuldades... Glaucia, aqui está normal. Travou aí para você? Ok. Dificuldades para brincar de faz de conta, falta de interesse por seus pares, pela relação com outras crianças de idade semelhante. Tudo isso dentro da comunicação social. Quando eu falo de padrões restritos, repetitivos e estereotipados de comportamento ou de atividades, é um outro ponto a se observar. Tem alguém perguntando se tudo isso está no meu livro. Sim, tudo isso e muito mais tem nesse livro aqui de forma bem detalhada, tá? Bom, nesse contexto dos atividades, interesses e comportamentos repetitivos, vamos observar com muita recorrência estereotipias motoras, flipping de mãos, maneirismo, balanceio de tronco, né, padrões de pensamento muito rígido, um brincar pouco funcional, só enfileirando ou empilhando, repetição de palavras, que é a chamada ecolalia, ou de textos ou de frases, falas idiosincráticas, neologismos bizarros, que são palavras que a gente não consegue identificar o significado que ela pode trazer, crianças com dificuldades e uma rigidez em mudanças de rotina, em fazer transições de um momento para outro, de uma fase para outra, apego muito incomum aos objetos de transição, que a gente chama de objetos não convencionais, interesse limitado e persistente por um único tema, que é o chamado hiperfoco, pode ter aí uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade, e quando eu tenho hipossensibilidade, eu posso ter uma característica muito interessante que é chamada de farejamento, que é quando você cheira as coisas buscando se aproximar desse estímulo olfativo o tempo inteiro. Pode demonstrar muita ou pouca sensibilidade a algumas questões sensoriais, né? E aí a gente está falando de um complexo conjunto aí de sensorialidades que faz importante que a gente cada vez mais observe, porque representa, enquanto prejuízo, 90% das pessoas com autismo. Lembrando, nem todo autista apresenta todos esses sinais, né? Ele pode variar de uma pessoa para outra. Daí a gente está falando do transtorno do espectro do autismo, que é uma condição cada vez mais recorrente no dia a dia quando a gente observa e compara. Cada autista é um autista em particular. Por isso, algumas considerações merecem atenção especial. Por exemplo, o diagnóstico do autismo ele é importante para que se inicie o processo de intervenção. Mas o problema que a gente tem no Brasil é que esse diagnóstico ele acontece muito tardio. Demora-se a buscar por esse diagnóstico, ou pela resistência da família, ou porque não existe serviços de acesso para a busca dessa avaliação neuropediátrica. Tá? Muitas vezes nada é feito com a criança enquanto o diagnóstico não sai. Mesmo que o diagnóstico não seja fechado a tempo ou precocemente,
Se você, enquanto família, enquanto professor, observa dificuldades na criança, estimule. Eu não preciso criar ferramentas de estimulação na escola só pautado em um laudo, não. A nota técnica 04/2014, ela diz sempre com muita clareza: inclusão escolar, acessibilidade e atendimento educacional especializado não estão vinculados a um laudo médico. Portanto, família, em casa, estimular o seu filho não depende de um laudo, depende da observação que você está vendo, né, naquele momento ali de atrasos, e aí entram as questões importantes para a estimulação. Né? A intervenção deve ocorrer mesmo que esse diagnóstico não tenha ainda sido fechado. Se eu for esperar por esse diagnóstico, ele pode demorar em alguns casos e muitos até nem conseguem. Tá? Qual a importância desse diagnóstico? O diagnóstico ele descreve os comportamentos, né, mas não explica por que os comportamentos ocorrem. Daí a importância de cada profissional estudar sobre o autismo para melhor orientar a família acerca disso. A Viana está perguntando, quem dá o diagnóstico é apenas o médico? Médico, sim. Neuropediatra ou psiquiatra infantil. Qualquer diagnóstico, independente de ser autismo ou qualquer outra condição, é de competência médica. Nós podemos até levantar uma hipótese, mas quem fecha o diagnóstico é o médico. Tá? Nós não temos esse papel na nossa formação profissional para fechar o diagnóstico. O diagnóstico é uma competência médica, tá ok? Bom, então, entendendo que o diagnóstico ele é para se entender algumas questões ligadas a prejuízos para o autismo, o foco deve ser aí nesses comportamentos que a criança apresenta, que será avaliado nesse processo para o diagnóstico, né, mas que também é importante nesse conjunto de informação para o diagnóstico que tenha uma equipe multidisciplinar junto com esse médico. O médico é quem fecha o diagnóstico? Sim. Mas é importante o olhar fonoaudiológico, terapêutico, psicológico, psicopedagógico, psicomotor, né? Então, quanto mais profissionais envolvidos nessas observações, mais seguro será, por parte do médico, o fechamento para esse diagnóstico. E aí, quando se tem a orientação precisa e precoce, a intervenção precoce irá iniciar com essa equipe multidisciplinar, possibilitando cada vez mais a minimização dos sintomas do autismo, gerando uma melhor qualidade de vida para qualquer paciente, tá? O grande segredo desse processo precoce é essa possibilidade para isso. E, de novo, em 2015, foi sancionada, alguém está perguntando, Luciana Andrade, dá para fechar antes? Uma pessoa entrou em contato comigo semana passada que a médica indicou um bebê de 3 meses suspeita de autismo. É possível? Não acredito. 3 meses é muito antecipado se falar de autismo nessa idade. É importante esperar um pouco mais para se observar melhor. 3 meses é precoce demais. Eu não aconselho que se feche esse diagnóstico tão cedo. A criança mal começou o processo de interação com o mundo, né? Com a sua interocepção e sua exterocepção, já está pensando no diagnóstico do autismo, eu acho muito cedo, tá? Bom, voltando, em 2015, quando sancionou-se uma lei que obriga o pediatra a fazer o uso de protocolos de autismo protocolo de avaliação para achar autismo, qualquer outro sinal de transtornos, uma das escalas utilizadas na atualidade pode ser o EMChat, que é uma entrevista que se faz com a mãe, né, perguntando algumas questões que apontam muito para o autismo. É bem interessante porque ela é muito sinalizada para o autismo, ok? E quais são outros tipos de avaliação que se pode fazer nesse sentido? A Luciana está dizendo, sou TO, 3 meses são reflexos. É o estágio sensório-motor, né? A criança é só reflexo. Se ela tiver prejuízo aí, pode levantar uma bandeira para ficar atenta, mas ela está dentro do processo natural, não para se pensar em autismo nesse momento. Tipos de avaliação importantes para o autismo. Primeiro, o rastreamento daqueles sinais que podem ser indicativos para o diagnóstico do autismo. E é importante esse rastreamento para que se observe quais são as habilidades que podem estar em prejuízos, né, apontando para essa condição do autismo. Nesse sentido, se pensa numa perspectiva de intervenção multidisciplinar com toda essa equipe em conjunto, estimulando essa criança numa linha de pensamento único, que é o processo de desenvolvimento global desse sujeito. Quais são as habilidades avaliadas? Tem alguém perguntando onde posso adquirir seu livro. Comigo, nas lojas Paulinas ou no site da Paulinas, tá? Quais são as habilidades avaliadas para se pensar no autismo? Linguagem, habilidades motoras, habilidades acadêmicas,
percepção visual, todas as questões de ordem sensorial, a capacidade relacional e afetiva, a capacidade de compartilhamento da criança com outra criança, fazendo trocas, como se encontra a questão alimentar. Normalmente você tem restrição ou seletividade alimentar em até 80% dos autistas. Avalia-se também habilidades sociais, que já sabes que está em prejuízo, como a criança brinca, se ela tem um brincar funcional, se esse brincar está em prejuízo, ela só repete um padrão ou ela imita as questões do dia a dia. É uma outra questão interessantíssima de se observar nessa brincadeira. E também observar se a criança tem um nível de autonomia, né, para situações simples e rotineiras do dia a dia. Alguém está perguntando se a criança já nasce com autismo. Sim. Vejo muitas mães falarem que até 2 anos ou 3 anos não apresentavam. Olha só, a criança nasce com autismo, cada uma tem uma apresentação em um tempo diferenciado de idade. Algumas podem demorar a ser percebidas enquanto autista porque estão ainda no processo de desenvolvimento neural que se justifica muitas vezes essa possível regressão para o autismo, onde a criança vinha se desenvolvendo e depois começou a perder algumas habilidades por prejuízos na poda neural, que é uma dificuldade nessa deleção dos neurônios que não estão em bom funcionamento, que acabam por continuar nesse espaço junto aos demais neurônios, prejudicando o bom funcionamento de outros neurônios. Em simples palavras, é mais ou menos isso. Mas a questão não é que até 3 anos nunca apresentava nenhum sinal. A questão é, eu percebia ou não queria perceber os sinais? Nenhum autista só vai dar sinal lá nos 3 anos de idade, não. Você já percebe a mama com dificuldade, a criança que não compartilha muito, que não interage com a mãe, que tem dificuldade alimentar, né, que se desconforta muito, que chora muito. Então, vai acontecer cedo, sim. Agora, a percepção familiar para isso é que nem sempre acontece dentro do tempo que a criança apresenta os sinais. Autismo, sim, pode ser hereditário em até 80% dos casos. O restante está ligado a fatores ambientais, que são chamados de multifatorialidade, tá? Mas a hereditariedade é um fator muito forte hoje, tá? Wilson, você tem algum curso online? Estamos com 2 cursos online, aliás, 2 cursos à distância, né? Um de autismo e um de TDAH. E na próxima semana saindo mais um, que é de estimulação sensorial. Vamos voltar para cá, depois a gente responde essas perguntas aí, ok? Outras avaliações de significado aí para o autismo, realizada para identificar, por exemplo, potenciais reforçadores, dando a oportunidade da criança de escolhas, ver como é que ela reage a isso, fazer um levantamento de habilidades que a criança tem, entendendo que o autismo tem dificuldades, mas também tem capacidades. A gente não pode achar que é só dificuldade, ele também tem habilidades, e essas habilidades é o nosso caminho inicial para a estimulação. Observar para identificar o que a criança sabe ou não fazer, verificar como ela se encontra dentro do esperado para cada faixa etária de desenvolvimento infantil. Tudo isso se faz a partir de um checklist, de observação a partir de um roteiro, que tanto pode ser o MChat como pode ser outros roteiros de observação. É importante observar o funcionamento da criança, como é que está o funcionamento enquanto comportamento. Quais são os ambientes que estão mantendo essa criança mais ou menos comportada? O que é que deixa essa criança desconfortável? Ela fica mais desconfortável por questões sensoriais? Ela fica desconfortável por outras questões que a gente não conseguiu ainda identificar? É preciso identificar esse ambiente, entender como ele funciona, né? Conhecer a história anterior da criança, daí a importância da anamnese familiar, para se identificar todo o processo gestacional até chegar ao momento atual. É preciso entender como se dá as intervenções em casa frente a esses comportamentos. Se a criança tem tudo ao seu alcance, é permissivo demais certas situações a ela, ou ela tem uma conduta conduzida de forma educacional por parte dos pais. Quais são as consequências que ela tem em termos desse comportamento, né? Tudo isso é observado nesses padrões de avaliação. Bom, nós falamos de triagens, que são ferramentas importantes que ajudam os profissionais a identificar possíveis sinais do autismo. Elas são sempre baseadas principalmente na observação da comunicação social e dos padrões de comportamento que têm uma repetição muito particularizada, seja na forma de brincar, na forma de interagir ou na forma de interesse ou comportamento
ritualizado que a criança apresenta. A criança que apresentar alguns desses sinais que a gente relatou, né, pode ter aí um sinal de alerta para se pensar no autismo. Por exemplo, aos 12 meses, quando a criança é chamada pelo nome e não responde, ou ela pode ter uma perda auditiva, daí a importância do BERA para descartar a perda auditiva, ou ela realmente não se reconhece pelo nome, ou não é interessante aquele comando verbal para ela. Aos 14 meses, não aponta para objetos que queira mostrar interesse, ou utiliza-se da mão de alguém para pegar aquilo que ela quer sem gerar qualquer tipo de comunicação verbal ou não verbal. Por volta dos 18 aos 20 meses, a criança já é para brincar de faz de conta, e o autista pode ter um brincar diferente. Ele organiza os carros, ele empilha, ele organiza por tamanho, por cores, mas não transforma esse brinquedo numa brincadeira significativa. Não faz a imitação social, que é prejuízo de neurônios espelhos. Então, essas triagens elas devem acontecer o quanto antes, até os 2 anos e meio, 3 anos, para que comece aí o processo de investigação mais aprofundado e se tenha mais segurança ao fazer intervenções acerca da estimulação precoce, né? O foco é sempre na observação acerca da linguagem, das habilidades cognitivas e das habilidades motoras, ok? Falando de habilidade cognitiva, tem uma indicação de livro muito interessante. Treino de habilidades sociais para pessoas com autismo, que está dentro da abordagem do ABA, que é muito, muito interessante. Temos uma outra indicação de livro, antes de continuar a nossa live, que é Estratégias Lúdicas para o Ensino da Criança com Deficiência. É um livro muito interessante. E ainda do ABA, esse mega livro, que é ABA aplicado ao autismo. Uma indicação excelente. Todos esses livros a gente tem disponível para venda na Mais Estímulos. Só lembrando que a nossa live já está quase no final, mas eu vou seguir com mais uma live. Serão 2 lives seguidas agora à tarde, ok? Continuando esse mesmo assunto, se não der tempo a gente terminar toda essa pauta. Queria mandar um abraço aqui para as pessoas da turma de Autismo e Ludicidade que estão aqui participando da live. Ela vai ficar salva no Instagram, no Facebook e no meu canal no YouTube, ok? Vamos lá. Como deve ser realizado o rastreamento dos sinais que apontam para o autismo? O pediatra deve acompanhar essa criança no seu desenvolvimento infantil, observando como ela ri, chora, como é que ela aponta, se ela acena, se dá tchau, se tenta chamar a atenção de alguém, né, especialmente da família, se ela, quando é chamada pelo nome, se ela responde compreendendo. Tudo isso são observações que a família precisa relatar na hora dessa consulta pediátrica e possivelmente neuropediátrica. Combinado a esse histórico que foi coletado na anamnese, também é importante outros exames para se descartar outras condições diagnósticas. Tem médicos que pedem uma bateria de exames para se entender melhor se não tem outra condição antes de pensar no autismo, porque o autismo é observacional, tá? A Academia Americana de Pediatria, por exemplo, ela recomenda que os pediatras realizem o rastreamento do autismo em todas as crianças, em especial por volta dos 9 meses até os 24 meses de idade, tá? E aí pode-se utilizar de diversas ferramentas avaliativas que o médico pediatra é quem tem esse poder de avaliação. Suspeitou que ali tem alguma condição do autismo, ele já encaminha para um neuropediatra para fazer uma avaliação mais direcionada para a condição do autismo. Lembrando que o rastreamento não é diagnóstico, é só a observação de sinais para que mais tarde o diagnóstico possa ser de fato fechado pelo neuropediatra ou pelo psiquiatra infantil. Caso não seja autismo, pode-se observar uma outra condição diagnóstica ou pode apenas orientar a família ao processo de estimulação, né, que vai acontecer em casa, que ajuda a criança a adquirir padrões até então não conquistados, tá? O F83 pode ser canalizado como pessoa com autismo? Não, é transtorno misto do desenvolvimento. Aí a gente não sabe do que está falando. De fato, foi um termo criado para misturar um monte de coisa e confundir a cabeça da gente. No caso do autismo, é do F84, tá? Anterior a isso não, ok? Quanto antes o diagnóstico for fechado ou acontecer, ou o processo de tratamento iniciar, maiores serão as chances de evolução da criança e melhor será aí a possibilidade de minimização dos sintomas para o autismo.
Algumas informações importantes no processo de avaliação do autismo. Primeiro, escolher qual avaliação. Então, você tem aí algumas escalas interessantes, tem a escala CAS, tem o MCHAT, que é uma triagem, né? Observar se essa avaliação que vai ser utilizada, ela é validada, né? Se eu preciso comprar essa avaliação, para você que vai fazer a aplicação da avaliação, por exemplo, só o MCHAT e a escala CAS é que você consegue pegar gratuita da internet. Então, todas, no geral, têm um valor de aquisição para você pagar. Tá? É importante observar se essa avaliação ela vai abranger todas as habilidades necessárias ao melhor entendimento acerca do autismo e se ela é adequada a essa criança com autismo. A escala CARS é uma escala muito interessante que ela avalia 15 pontos importantes dentro das condições para o autismo. É importante observar, por exemplo, tudo que fazemos é um comportamento. Mas como se dá esse comportamento na criança com autismo? Como ela come, toma banho, usa o banheiro, vai para a escola, escreve, lê, estuda, brinca, corre, sobe, desce. Acontece isso funcionalmente? Quais são os prejuízos dessas questões? É muito interessante isso para uma observação psicomotora. É importante que a gente observe os comportamentos maiores para chegar aos menores. Por exemplo, quando eu falo de correr, pular, saltar, subir, descer, é coordenação motora ampla. Depois eu vou pensar em pinças, escrita, coordenação óculo-manual, que é coordenação motora mais precisa, mais fina, tá? Então tudo isso se dá no processo de avaliação. Alguns atrasos podem demandar aí uma observação mais ampla. A criança, nesse sentido, ela deve ser vista como um todo. Ela não é só uma dificuldade de comunicação. Ela pode ter uma dificuldade no processo acadêmico, ela pode ter uma dificuldade na habilidade de autonomia, na habilidade motora, tá? Por isso ela tem que ser uma avaliação em conjunta com uma equipe multidisciplinar que vai aí observar cada um dentro da sua área de formação. O ideal é que haja uma equipe composta por todos os membros importantes nesse processo multidisciplinar que agrega aí diversas possibilidades de estimulação para essa criança, tá? Algumas perguntas podem ser interessantes nesse momento. Por exemplo, qual diagnóstico melhor descreve os comportamentos e as dificuldades da criança? E quem faz essa observação é o médico, né? Se o diagnóstico não for confirmado, com que frequência a criança deve continuar sendo monitorada? Se você percebe atraso ou dificuldade na criança, deve continuar sendo monitorada. Não vai perder a sua possibilidade de estimular só porque não tem um diagnóstico. Lembrando, se a criança está atrasada em qualquer etapa importante do desenvolvimento, é necessário que você estimule. Se você vê que ela está demorando a falar, é necessária intervenção fonoaudiológica. Se você vê que ela não consegue ainda adquirir hábitos importantes para a sua autonomia, é importante intervenção terapêutica ocupacional. Se você observa que ela tem dificuldades muito significativas nas questões acadêmicas, é importante a abordagem pedagógica, psicopedagógica, neuropsicopedagógica. Se você percebe que ela tem dificuldades alimentares, é importante a observação nutricional. Então, independente de um diagnóstico, é importante que se busque profissionais que deem assistência para o pleno desenvolvimento da criança, tá? Habilidades cognitivas, habilidades de linguagem, habilidades de aprendizado, né, estão prejudicadas. Por isso que é importante que cada uma seja observada para que você pense na busca por qualquer profissional que seja, de fato, pontual nessa área de intervenção para tal habilidade. Quais comportamentos são mais frequentes para a família da criança? Isolamento, pouca interação, dificuldade em comunicação, restrição com alimentos, seletividade, rigidez com rotinas, né? Tudo isso é demanda para autismo. Tudo isso vai dificultar a autonomia desse sujeito no dia a dia. Então, considerando os comportamentos da criança apresentando no momento, quais são os alvos mais importantes para a intervenção nesse momento? Vamos lá. Desconforto sensorial. Se a criança tem desconforto sensorial, se ela chora com o barulho, com a multidão, com o cheiro, com a temperatura, ela precisa de uma abordagem terapêutica ocupacional voltada à integração sensorial. O mundo é sensorial. Aonde ela for, tem sensorialidade. Se ela não tiver trabalhada para que essa regulação sensorial aconteça, ela vai ter desconforto, vai se desorganizar, vai ter crises, que são os comportamentos disruptivos, em qualquer ambiente frente a essas questões sensoriais. Ela não vai saber ficar em sala de aula, porque tem muita gente, tem barulho, tem conversas, tem tempo, tem sirene, tem intervalo. Então, integração sensorial é muito bem-vindo.
Independente de ter ou não essa proposta de integração sensorial, a escola deve propor ferramentas de estimulação sensorial, a família deve propor ferramentas de estimulação sensorial. Qualquer profissional envolvido na intervenção deve ter atividades sensoriais diversas, que envolvam cores, imagens, cheiros, texturas, sons, contato físico, movimento, tudo isso é sensorialidade. A gente não tem apenas 5 áreas sensoriais, nós temos 12, 15 ou mais. A gente tem diversas áreas sensoriais que serão abordadas num curso um pouco mais à frente, tá bom? Vamos seguir aqui. Considerando as condições sociais e financeiras da família, considerando a precariedade ou não dos recursos que tem na comunidade em que ela está inserida, considerando outros fatores, quais recomendações são apropriadas? Olha, o autismo hoje é um problema de saúde pública. Por que é um problema de saúde pública? Porque o gasto mensal para tratamento de uma criança com autismo gira em torno de 5 a 10 mil reais. Então, mesmo que a gente tenha hoje mais de 300 salas de recurso multifuncional só em Fortaleza, se somarmos aí estado e município, mesmo que a gente tenha diversas salas de recurso multifuncional em diversos municípios, vários centros de atendimento com equipe multidisciplinar, vários espaços de planos de saúde com atendimento multidisciplinar, a gente ainda não conseguiu dar cobertura a toda a demanda de autista, porque esses espaços não atendem apenas autistas, eles atendem a todas as pessoas com deficiência. Portanto, muitas vezes a família fica numa lista de espera, porque não consegue o atendimento, né? Eu falei aqui da equipe multidisciplinar, acabou de entrar a coordenadora mais famosa e mais competente do estado do Ceará, Ana Cláudia Bonfim. Então, quanto mais serviço de estimulação tiver, quanto mais acesso a família tiver, menos dificuldades a criança vai ter. Quanto mais ela espera por esse atendimento, mais tempo ela vai perder por conta da não estimulação na idade ideal. Quanto mais cedo o processo se dá, mais chance a criança tem de vida funcional. Então, é sempre importante lembrar disso. O autismo hoje é um grave problema de saúde pública nesse sentido do custo do tratamento e da demanda que tem crescido de forma assustadora. Voltando para as avaliações do autismo, alguns componentes importantes. Entrevista com os pais. No momento da entrevista, a família tem que estar aberta, liberta de qualquer tipo de amarra, para relatar de forma fidedigna tudo aquilo que ela observou em casa. Todo o histórico da criança, desde a gestação, após o parto, como a criança vem se desenvolvendo, sem mascarar. O problema é que a gente ainda tem famílias que maqueiam, colocam a máscara para não revelar essa questão da dificuldade voltada para o autismo muito cedo, ainda está naquela fase de negação. Então esse histórico ele deve ser um histórico relatado de forma real, para que quem vai fazer essa coleta de informação tenha mais informação sobre a criança e assim possa criar um programa de intervenção eficiente. Então aí vai se observar os comportamentos a partir desse relato, vai se observar a criança nesse relato. Né? Esse relatório que vem da escola é um componente importante para auxiliar no momento da avaliação médica. Tá? Essa avaliação observacional que o médico faz do autismo é a avaliação para o autismo de verdade, porque ela é clínica observacional. Ele utiliza-se de 2 escalas importantes, que é o DSM-5, né, e o CID-11 agora, ou ele pode usar o DSM-4 e o CID-10, são as escalas mais importantes do médico. Posterior ao diagnóstico, ele pode usar a escala CAS para ver quais são as evidências de mais prejuízo na pessoa com autismo. Ele faz uso de testes de desenvolvimento cognitivo da criança, de linguagem, que a fono tão bem realiza, avaliação estruturada sobre a interação social, e aí envolve a observância da capacidade de falar, da capacidade de comunicar e de interagir. Quando os pais não querem assumir o diagnóstico, como proceder? Olha, se eu estou falando de escola, independente do diagnóstico chegar ou não, a escola tem a obrigação de estimular. Essa é a questão da escola. Com relação ao atendimento clínico, a gente não tem como intervir na vida familiar. Mas em se tratando de escola, de sala de recurso multifuncional, se a criança está lá com ou sem diagnóstico, aceita ou não, a escola tem que buscar por estimulação. No atendimento clínico é diferente, porque é a família que vai buscar. Eu não tenho como obrigar a família a levar. Mas nesse sentido aí, eu não tenho como
obrigar a família a apresentar esse laudo na escola e nem fazer com que ela leve para o atendimento. É uma questão dela. Eu oriento sempre que você faça a sua parte enquanto profissional, e se a família não fez, aí é uma questão que não compete mais a você. O que você podia fazer era encaminhar, era estimular, era orientar. Se não aconteceu isso, mas eu não vou estimular em sala porque ele não tem o diagnóstico. Você tem a obrigação de estimular. Não é o aluno que se adequa à escola, é a escola que se adequa ao aluno, tá? Lembre-se sempre disso. Laudo médico, a família só diz na escola se ela quiser. Independente de laudo, a escola tem que criar por ferramentas de acessibilidade. Tem a criança um laudo confirmado ou não. Ela tem que dar acessibilidade a qualquer aluno, estimulando e criando ferramentas adaptadas e adequadas à condição dele, independente de um laudo, ok? Bom, voltando para o diagnóstico, o resumo desse diagnóstico, ele é uma integração de todas as informações que se pode coletar sobre essa criança, e ele deve incluir informações específicas sobre o nível de funcionamento, a gravidade dos sintomas. E o DSM-5 ele traz uma informação muito importante que é a obrigação hoje do médico, ao fechar o diagnóstico do autismo, já observar se existe uma comorbidade associada. Nem que seja comunicação, prejuízo intelectual. Ele tem que dizer o que está junto do autismo. Que é interessante porque muitas vezes a gente quer tratar o autista, quando na realidade a gente tinha que buscar por ferramentas para a comorbidade do autismo. Por exemplo, se uma criança tem desconforto gastrointestinal, e esse desconforto é por conta de um alimento X, que ao comer esse alimento ela fica desorganizada, ela chora, ela fica irritada, ela pode ficar agressiva, ela fica desorganizada, ela não consegue se concentrar. Não vai adiantar tratar o autismo. Vai adiantar identificar o que é que provoca o desconforto, o que está causando esse desconforto gastrointestinal, para que se resolva essa condição gastrointestinal, e aí eu vou ter uma criança com autismo menos desorganizada, menos prejudicada, porque aquela condição comórbida foi, de alguma forma, sanada. Por isso que o foco maior deve ser naquilo que vem junto do autismo, porque para o autismo não tem remédio. O remédio que você aplica para o autista não é para autismo, é para o comportamento hostil, autoagressivo, a dificuldade de sono, a agitação motora, não é para o autismo. O autismo é uma forma de funcionamento cerebral que vai nascer e morrer com você. As comorbidades podem ser melhor corrigidas ou minimizadas. Se eu tenho um desconforto que melhora, eu tenho uma condição de autista muito mais funcional, ok? Bom, há algumas dicas sobre avaliação de preferências quando se fala de autismo. Por exemplo, é importante entender que alguns objetivos devem ser atingidos, como incentivar a criança a selecionar um item, né, uma situação qualquer, identificar quais são as situações que chamam a atenção dela, o que é que ela tem de hiperfoco, o que é que pode ser reforçador para ela. Isso pode ajudar nessa condução inicial para a intervenção. Lembrando-se sempre que eu sou um dos profissionais que defende o hiperfoco. Não para reforçar, mas para fazer uso dele, para conquistar a criança e fazer com que ela entre naquilo que você quer trabalhar. Se você respeita esse hiperfoco... gente, a live vai... Eu vou encerrar e vou